Olá! Dando continuidade à nossa série Filosofia na Biblioteca, em que resolvemos questões do vestibular da UEL, usando para isso livros que constam na Biblioteca Pública de Londrina, vamos tratar hoje de uma questão envolvendo Foucault. A questão caiu no vestibular 2023 da UEL. Foucault é muito conhecido, e você em algum momento vai se deparar em seus estudos com alguma obra dele, principalmente História da Loucura e Vigiar e Punir. O contexto em que ele estava situado era no século XX, entre os anos 60 e 80. Sua obra é dividida em três fases: a fase arqueológica, genealógica e estética da existência. Enquanto na fase arqueológica a pergunta que ele vai responder vai ser: o que eu posso saber? Na fase genealógica a pergunta vai ser: que posso fazer? Como resistir? E já na fase da estética da existência, pergunta-se o que posso ser. A questão, a gente já coloca ela aqui logo de cara para a gente poder dar uma olhada nela e ver que ela já traz algumas informações que vão ser muito importantes para poder resolvê-la. Olha como ela começa. A produção de conhecimento sobre a sexualidade envolve, historicamente, a busca de instituições de controle a fim de usar o poder-saber para objetificar os sujeitos. Essa parte é muito importante. Ou seja, existem instituições que usam o saber para objetificar os sujeitos. Ele continua: o trabalho de Michel Foucault explicitaram como o conhecimento é uma forma de poder e como é usado para controlar os sujeitos. Olha só, objetificar os sujeitos, controlar os sujeitos. Só com essas informações a gente vai conseguir tirar umas duas ou três alternativas da questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre poder e saber de Foucault, assinar a alternativa correta. Vamos estudar um pouquinho mais sobre essa relação entre poder e saber em Foucault. O que interessa em Foucault para a gente é a fase genealógica dos anos 70. Nessa fase, Foucault mostra que as formas de poder são exercidas em todo e qualquer setor, por fatores que foram constituídos historicamente. Isso se dá também no conhecimento. Os saberes, seus regimes de verdade, como eles se formam, como eles se alteram e o que está por trás disso. Para Foucault, todo saber contém relações de poder. Mas como podemos entender o poder em Foucault? O poder não é algo relacionado à posse, como se fosse uma classe, ou seja, o poder está pertencendo a uma classe social. Por exemplo, não, para Foucault, o poder está relacionado a quem está exercendo o poder em determinada situação. Também o poder não está relacionado ao Estado como detentor de poder. Ao contrário, o próprio Estado é efeito de múltiplos poderes. E o poder também não é um atributo, é uma relação que se dá. Ou seja, nas práticas de poder, não existe saber sem relações de poder. E aqui tem uma citação que está no livro Resumo do curso do Collège de France, que a gente tem disponível para empréstimo na biblioteca. A citação é a seguinte: nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, que é em si mesmo uma forma de poder e que está ligada a outras formas de poder. E nenhum poder, em compensação, se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a retenção de um saber. É importante também a gente falar, para poder resolver essa questão, sobre biopolítica. Se na sociedade disciplinar o que se objetiva é o corpo do indivíduo, surge no século XVIII uma nova tecnologia, que não suprime a técnica disciplinar, mas está em outro nível. Trata-se da biopolítica da espécie humana. Ou seja, existem dois conceitos, o conceito de sociedade disciplinar e o conceito de biopolítica. A sociedade disciplinar vai estar relacionada ao corpo do indivíduo, já a biopolítica em todas as instâncias da vida. Vamos ler um trechinho da obra de Foucault, que está no livro Em Defesa da Sociedade, que a gente está disponível para empréstimo também na biblioteca. Ele fala: ao que essa nova técnica de poder não disciplinar se aplica é a vida dos homens. Ou ainda, se vocês preferirem, ela se dirige não ao homem-corpo, mas ao homem vivo, ao homem ser vivo, no limite, se vocês quiserem, ao homem-espécie. Mais precisamente, eu diria isso: a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens à medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais, que devem ser vigiados, treinados, utilizados
eventualmente punidos, ou seja, de sociedade disciplinar, corpo. E depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. Ou seja, depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo, temos uma segunda tomada de poder, que é massificante, mas que se faz em direção não ao homem-corpo, mas ao homem-espécie. Ou seja, a biopolítica é o controle sobre a vida. Agora a gente pode voltar para a questão. Vamos pegar já direto a alternativa A. O conhecimento científico sobre os corpos e a sexualidade criou noções de patologias sociais a partir da classificação de normalidade e anormalidade. A A já é a resposta correta. Por quê? Se o saber está relacionado com o poder, para Foucault, podemos pensar que quem possui a prerrogativa de autoridade no campo da ciência pode dar significado de normal e anormal, e inclusive classificar o anormal como patológico. Por isso a A é a alternativa correta. A B. O corpo, ao ser separado, medido, investigado e conhecido em seus detalhes, tornou-se fonte de liberdade, algo que a sociedade moderna é incapaz de controlar e submeter. Não, liberdade não. Seria o correto, seria disciplina. Porque a gente pode ver que em cima, lá no enunciado, ele fala que o conhecimento é uma forma de poder e é usado para controlar os sujeitos. C. A biopolítica, como conhecimento, possibilita aos sujeitos individuais o exercício autônomo do controle em questões como saúde, higiene, natalidade, longevidade e sexualidade. Na verdade, ela não possibilita o exercício autônomo, ela possibilita, e sim, o controle das pessoas em todos os aspectos da vida. Por isso você está errada. D. Procedimentos científicos de catalogar, categorizar e nomear as práticas sexuais transferiu o tema do conhecimento sobre a homossexualidade do campo médico para o penal. Na verdade, é o contrário. Primeiro, a homossexualidade era vista como crime e depois como doença. Ele vai falar sobre isso no livro chamado História da Sexualidade, volume 1. A gente tem esse livro disponível na biblioteca também para empréstimo. Vale depois ir lá na biblioteca, pegar e dar uma olhada, porque essa alternativa é uma alternativa um pouco específica demais para resolver ela apenas com base no enunciado. Mas ela também está errada. E fábricas e prisões modernas se diferem quanto ao conhecimento e à disciplina dos corpos, sendo o corpo criativo de interesse da primeira e o corpo dócil de interesse da segunda. Na verdade, é o corpo dócil de interesse para as duas. Não tem nenhum corpo criativo de interesse para ninguém aí, porque o objetivo do saber-poder é controlar os sujeitos. Logo, a alternativa correta é a A. Bom, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!